Quem é o homem original? O homem original é o Bakongo, o homem negro faraônico, o criador, o dono, a nata do planeta Terra, o Deus do universo. Vocês são gregos, gregos em tudo, mas não sabem nada sobre si mesmos. Vocês se orgulham de todos que aprenderam com vocês, mas não de si mesmos. Claro, isso logo seria chamado de racismo. Ainda assim, não disse que alguém é inferior ou superior. Estou lidando apenas comigo. Não tenho tempo para lidar com outras pessoas, para ser racista, porque há tanto de mim, isso mesmo, que preciso lidar, que foi negligenciado por tanto tempo que não tenho tempo. Cara, estarei ensinando por mais de 2000 anos e ainda não comecei. O estudante global. Assim como Moisés aprendeu com Kemet e José dominou o império do Egito, eu aprenderei com cada canto do mundo, não para me curvar, mas para construir. Toda civilização que hoje governa, um dia foi ensinada pela África. Matemática, arquitetura, metalurgia, filosofia. O próprio Homero disse na Odisseia o quê? Que o deus Zeus e Apolo, os primeiros deuses da Europa, vieram da Etiópia. Vai lerem. E não fui eu que escrevi, foi ele que escreveu. Falos, de Falos até Sócrates, e Sócrates até Aristóteles, que chamam de filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. Todos e cada um, incluindo Platão, que passou 15 anos no Egito recebendo sua educação. Mas o ciclo etário de peixes termina aqui. Porque uma nova África está surgindo, uma que estuda o mundo não como imitadora, mas como a arquiteta da próxima era. O diagnóstico, as nações hospedeiras. Por 60 anos, nossos líderes buscaram a aprovação ocidental. Tomaram emprestados sistemas que nunca foram feitos para nós. Mediram o sucesso nas línguas dos colonizadores e chamaram isso de progresso. Um país que tem recursos que nossas corporações cobiçam, como o petróleo. E então organizar um enorme empréstimo para esse país junto ao Banco Mundial ou uma de suas organizações irmãs. Mas o dinheiro nunca vai realmente para o país. Em vez disso, vai para nossas grandes corporações para construir projetos de infraestrutura nesse país, usinas, parques industriais, portos, coisas que beneficiam alguns ricos nesse país, além das nossas corporações. Mas realmente não ajudam a maioria das pessoas. No entanto, essas pessoas, o país inteiro fica com uma dívida enorme. É uma dívida tão grande que eles não conseguem pagar. E isso faz parte do plano que eles não possam pagar. E então, em algum momento, nós, os mercenários econômicos, voltamos para eles e dizemos: ouça, você nos deve muito dinheiro, você não pode pagar suas dívidas, então venda seu petróleo bem barato para nossas empresas petrolíferas. Permita que construamos uma base militar em seu país ou envie tropas para apoiar as nossas em algum lugar do mundo, como o Iraque, ou vote conosco na próxima votação da ONU. Ter a empresa de utilidade elétrica privatizada e seu sistema de água e esgoto privatizado e vendido para corporações dos Estados Unidos ou outras corporações multinacionais. Então há todo um crescimento exponencial e é tão típico da forma como o FMI e o Banco Mundial trabalham. Nenhuma nação negra jamais se fundou a si mesma. Herdamos fronteiras como ternos de segunda mão. Então o que construímos? Casas de hóspedes, não nações. Hospedamos bandeiras que não desenhamos. Usamos moedas que não cunhamos. Oramos a deuses que não se parecem conosco. E elegemos homens para administrar estruturas que nunca entenderam. O resultado? Instituições fracas, dívidas estrangeiras e cidadãos esperando milagres em vez de fabricá-los. Somos como um lutador amador, forte, talentoso, cheio de potencial, mas indisciplinado. Sombreamos com a história sem nunca estudar o oponente. Entramos no ringue das nações, movidos pela emoção, não pela preparação. Por muito tempo, confundimos força com técnica e paixão com progresso, mas poder sem forma é desperdício. Agora voltamos ao básico. Estudamos nossa postura, nosso tempo, nosso equilíbrio. Diagnosticamos cada falha, não para nos envergonhar,
mas para reconstruir com precisão. Porque o lutador que se recusa a ser corrigido morre golpeando o ar. A África é super rica, mas eles não têm sistemas complicados. Então, o que acontece lá é que eles descobrem cobalto. O problema com os recursos naturais é que não requer a sociedade para obter o valor disso. Então, se você tem um país que fabrica motores a jato, agora você precisa de fábricas, o que requer força de trabalho, que precisa de casas, que precisam de universidades, que precisam de escolas, que precisam de hospitais, que precisam de estradas. Então, você tem que construir toda essa infraestrutura ao redor para produzir esses motores a jato. Se você encontrar cobalto, basta extraí-lo do solo. Então, o problema da África é que é tão rica que não tem essas estruturas complicadas. Capítulo 2. Os 4 pilares do poder. Toda civilização poderosa se ergue sobre 4 pilares. Primeiro, uma língua comum, um código de comando. Segundo, uma história comum, uma origem, um destino. Terceiro, uma cultura comum, um código moral que define o certo e o errado. Quarto, uma administração comum, sistemas que sobrevivem às personalidades. A Alemanha tem isso, o Japão tem isso, a China tem isso. Confundimos diversidade com destino, 54 fronteiras, 800 línguas, nenhuma direção unificada. A África tem fragmentos. Sem esses 4 pilares, temos cidadãos, não civilização. E assim o povo de Kemet estabeleceu a cultura mais antiga que conheço. Era, na época deles, o que os Estados Unidos são hoje. A nação mais poderosa do planeta. Então as pessoas vinham para Kemet de todo o mundo. Pessoas vinham sem uma religião. Estudaram as tradições espirituais em Kemet e depois saíram com um conceito que então introduziram ao seu povo, o qual ficou conhecido por eles como religião. Mas se você olhar para as origens do judaísmo, cristianismo e islã, verá, sem sombra de dúvida, que estão enraizadas em antigas tradições espirituais africanas. Capítulo 3. A doutrina de Nessuté. Rei, Senhor das 2 terras, sumo sacerdote de todo o templo. Não é um homem, é um princípio, a audácia real da criação, a autoridade de transformar o caos em ordem. É soberania da mente, ser Nessuté é aprender com todos, mas ajoelhar-se diante de ninguém. É estudar o romano, o chinês, o americano e depois superá-los com teus próprios símbolos, tua própria terra, teu próprio espírito. O não se aprende tática dos outros, mas estratégia de dentro. Ele não copia, ele absorve tudo. Esse será o novo valor cívico da África, a arte de comandar por meio da maestria. Não se deve ter medo de copiar, não se deve ter medo de plagiar. Não há nada de errado com isso, porque naturalmente estamos todos a roubar, estamos todos a pegar em coisas de outras pessoas e a torná-las nossas, sabes? Ninguém fala ou anda ou age da maneira que age porque o está a fazer naturalmente. Eles aprenderam isso inconscientemente com os outros. Samam, e assim ouvi, não faz muito tempo esta filosofia em particular que diz o seguinte: nada, mas nada é original, então roube, plagie, copia de todo o lado e de qualquer lugar que ressoa com inspiração ou que alimenta a sua pontes, até placas de rua. Aproveite tudo o que vê e faça seu. Há ideias, há percepções que pode tirar de todas essas coisas que você vê. Até árvores, nuvens, corpos d'água, até luz e sombras. Selecione apenas o que roubar, que fale diretamente à sua alma. Se você fizer isso, o seu trabalho ou o seu roubo será autêntico. A autenticidade é inestimável e o que as pessoas não conseguem calcular é o fato de que a originalidade é inexistente. Ninguém é original. Estamos todos copiando uns aos outros. O ponto principal é este: não esconda seu plágio, celebre-o, porque não é de onde você tira, é para onde você leva. Capítulo 4. A educação de Nessuté. Uma nação que não treina seus filhos não pode treinar o seu futuro. Cada criança africana deve ser criada como senhor das 2 terras, mente e matéria. O debate torna-se ritual, verdade através do combate de ideias. Fracasso torna-se iniciação, jornada pelo submundo da experiência. A criação
torna-se adoração, engenharia e arquitetura como templos modernos. O serviço torna-se sacerdócio, proteger o povo através da competência, não da superstição. O currículo ensina lógica dos construtores, arquitetura, matemática, design, linguagem do poder, retórica, negociação, diplomacia, ciência da terra, agricultura, biologia, metalurgia, código de conduta, disciplina, eternidade. Todo graduado deve dominar 3 ofícios. Da terra, as mãos, fundamento. Assim acaba o desemprego. Ninguém está te Título 5. impedindo de escrever seu livro. Você acha que os judeus que vivem na América dependem dos americanos para escrever sua história? Mesmo vivendo aqui, eles escrevem sua história enquanto estão aqui para seus filhos lerem. Foi isso que me ensinaram na África, que os brancos são superiores. Pergunte a qualquer nigeriano, pergunte a qualquer beninense, pergunte a qualquer togolês, a menos que estejam mentindo. Qualquer pessoa com mais de 50 anos sabe que no nosso folclore, na nossa música, nós tocamos isso. Vai e ouça Calamanda. Eles nos dizem que é uma terra de pessoas superiores. Está na minha língua, eu posso dizer isso. E qualquer pessoa que entenda Benin vai lhe dizer o que acabei de dizer e já ouviu isso antes. Então, quando chego aqui, meu povo já me disse que os brancos são superiores. Navios flutuando na água, eles disseram, é magia, certo? Então, todas essas invenções, a televisão chegou, eles não. Dizemos, sempre que um rádio é ligado e fala e dizem que a pessoa está longe, quando vemos um brinquedo que pode andar, dizemos, o homem branco é tão bom, ele é como Deus, ele fez tudo, menos colocar sangue em um brinquedo. Todo mundo sabe do que estou falando. Nem conseguimos buscar um balde de água do lago ao lado, você se afogaria. Eles conseguem colocar eletricidade. Nunca tivemos uma na África. Eles têm aviões que voam sobre nós. É incrível. Tudo o que eles fizeram é a razão pela qual meu povo diz que essas pessoas são superiores. Não por causa da escravidão. Eles vieram nos colonizar e trouxeram coisas que nunca tínhamos visto antes. Deram a um rei um espelho e ele dançou e vendeu seu povo. Título 5. A diáspora de Nesfoté. Africano no exterior não é um exilado. Um sumo sacerdote em templos estrangeiros, prendendo os sistemas do inimigo, trazê-los de volta a casa, visto do retorno, e voltava enriquecido. Programa de reintegração nasce a casa da vida. Fundo da diáspora nasce o tesouro das 2 terras. Voltem, não como refugiados, como reis do conhecimento, a reconstruir o palácio. Assim o mundo funcionava antes. O saber saía de Kemet e voltava enriquecido. Bem, a tática original do homem branco, a tática original do homem branco de dividir e conquistar, separar e governar, ainda é sua arma mais preciosa contra o povo africano. Veja, é compreensível que, quando as pessoas olham para a América, até agora, sendo, entre aspas, o país mais poderoso do mundo, se você quer se alinhar com o país mais poderoso do mundo, você vai ter que desprezar quem eles desprezam. E como a América fez um ótimo trabalho em desprezar o povo africano, qualquer um que queira vir para este país, mesmo que seja africano, vai procurar a companhia de outra pessoa que não a nossa, certo? Isso não torna o que eles fazem certo, mas temos que considerar o fato de que nós, como africanos na América, não fizemos muito coletivamente para nos tornarmos a base de poder que deveríamos ser para todos os africanos, com nossa educação, com nossa renda, sendo o grupo de africanos mais rico do mundo em termos de salário líquido, deveríamos ser a base de poder para os africanos em todo o mundo. Certo. Você precisa de instituições? Nós vamos financiá-las. Vocês têm um problema com a água? Nós vamos financiar isso. Você me entende? Você tem uma crise médica? Nós vamos cuidar disso. Temos os recursos, temos o pessoal, temos a expertise, temos o dinheiro. Devemos ser a base de poder, né? O espelho da Idade Média. A Europa também já vagou na escuridão. Após a queda de Roma, seus impérios se fragmentaram em tribos. Suas bibliotecas viraram cinzas. Suas línguas se confundiram. Chamaram aquele tempo de Idade das Trevas. Uma era de superstição e fragmentação. Mas a escuridão não foi uma maldição. Foi um teste de ordem. Monges tornaram-se engenheiros. Durante séculos, catedrais tornaram-se universidades. E no século XI, a Europa fez o que a África ainda não fez. Reorganizou o seu caos, criaram guildas para cada ofício. Treinaram os filhos para a maestria, não para a caridade. Lutaram, reconstruíram e se unificaram sob leis, fé e comércio comuns. Escreveram regras que sobreviveram aos reis. Transformaram a igreja em uma máquina administrativa. Isso não era genialidade, era estrutura. Eles tiveram sua própria Ma'at, sua versão de equilíbrio e responsabilidade, escondida atrás dos vitrais. Agora é a nossa vez de fazer o mesmo, de erguer-nos das centenas de anos de interrupção, como eles se ergueram dos séculos de colapso. Mas desta vez, a renascença não começará em Florença, começará em Angola.
Você sabe, para ter uma aldeia, para você conseguir fazer uma aldeia, precisa ter instrumentos. Quais? Tem que passar pela fundição de ferro. Porque o homem só atingiu a sedentarização, ter uma aldeia, descobrindo os instrumentos. Começamos nas pedras, que depois vamos falar das pedras talhadas, polidas. Depois, quando atingimos a idade do ferro, nós conseguimos fazer aldeias e cidades. Capítulo 6. Governança. A lei de Ma'at. Equilíbrio, verdade, ordem, justiça. Não era apenas religião, era administração como lei cósmica. Cada amanhecer, cada colheita, cada juramento seguia o seu princípio. Nada sem propósito. Hoje temos presidentes sem princípios e tribunais sem consciência. Substituímos Ma'at por ruído. O Sanso restaura o equilíbrio. Constrói sistemas que o sobrevivem, leis que corrigem o poder e cidadãos que podem desafiar reis. Governar sob Ma'at significa lei acima da personalidade, mérito comprovado por exame, justiça digital, rastreável e pública, orçamento aberto ao cidadão, limite de mandato como juramento sagrado. O governante torna-se guardião do equilíbrio, não dono do poder. Equilíbrio não é fraqueza, é a espada de Ma'at cortando nos dois sentidos, para proteger o justo e punir a traição. O funcionalismo torna-se sacerdócio, os ministérios, oficinas de competência, os dados, escritura, a transparência, ritual. Isto não é democracia ocidental, é responsabilidade divina, ordem guiada por princípio e executada com precisão. O Oneshui não governa por aplausos, governa por alinhamento entre o céu, a terra e o povo. O que isso significa? Ma'at, na antiga Kemet, era a força predominante que governava tudo no universo. Ela representava os princípios de justiça, equilíbrio, harmonia, e havia 42 administrações de Ma'at. Algumas delas eram: eu não roubei, eu não furtei, eu não defraudei oferendas, eu não me poluí, eu não poluí a terra, eu não cometi adultério, eu não falei mal de Deus. E foi a partir das 42 admoestações de Ma'at que Moisés derivou os 10 mandamentos. E o povo. Capítulo 7. A economia da criação, a indústria. A maior exportação da África nunca foi o ouro, o petróleo ou o cobalto. Foi o próprio povo. Durante séculos vendemos o músculo, a mente e os minerais e ficamos com as sobras. Devemos entender, o povo é o principal recurso e, como qualquer mineral, precisa ser refinado. A economia começa com o refino humano. Educação, treinamento é moeda. Um povo capacitado é uma reserva de ouro. Fábricas nascem das mãos treinadas. Substituímos dependência por orgulho produtivo. O trabalho se organiza em guildas com padrões, ética e redes próprias. Moeda indexada à produção, não à opinião estrangeira. 10% das exportações vão para o Fundo de Inovação Africana. Cidadãos tornam-se acionistas da riqueza nacional. Não somos mais matéria-prima do mundo. Somos os refinadores do destino. Qual é a solução para a pobreza? Não é prosperidade? Não é alívio da pobreza. Essa ideia de que eu deveria estar feliz sendo apenas um pouco menos pobre é patética. Então, a solução para a pobreza é a prosperidade. Então, quem e como construímos a prosperidade? São os empreendedores, certo? Tradicionalmente. E assim, e isso também faz parte do que chamamos de ambiente de negócios. Tecnicamente, quão livre ou não você é para empreender? Quão livre ou não você está para administrar um negócio? E então, quando você percebe que a África é a região no mundo que é a mais regulamentada do mundo, essa é a que oferece aos seus empreendedores a menor liberdade para empreender, então você entende por que somos pobres. Então, a pobreza é resolvida por prosperidade. Prosperidade construída por empreendedores. Empreendedores precisam de uma classe empresarial, um ambiente de negócios. Acontece que na África eles têm o pior ambiente de negócios do mundo. Então, isso é o que descobrimos e é nisso que precisamos trabalhar. Capítulo 8. Infraestrutura, a rede da vida. Essa é a primeira pirâmide. Essa pirâmide ainda está de pé. Não era a pirâmide mais perfeita. A pirâmide mais perfeita seria a grande pirâmide. E a grande pirâmide é aquela lá ao longe. Longe, parte do slide, e essa é a pirâmide de Gizé.
mas vemos 2 outras pirâmides com ela. Agora, essas são algumas das pirâmides mais bem formadas. Essas pirâmides seriam por volta do ano 2500 a.C. Depois disso, havia cerca de outros 75 ou mais pirâmides, e elas começaram a deteriorar em qualidade. Então, esse é um exemplo de antigo ser melhor. As civilizações são lembradas pelo que constroem. Roma teve seus aquedutos. O Egito, suas pirâmides. Não é apenas infraestrutura, é identidade renascida. Uma renascença esculpida em aço, sol e pedra. Quando um africano constrói, não é construção, é continuação, mas original em nós. Isso tudo faz parte do equilíbrio de Marte. E é muito importante que Marte seja mantido nestes tempos turbulentos e difíceis após a morte de um grande rei. Tudo isso me foi ensinado desde muito jovem pelo vizir real Ankaf. Quem diria que meu lugar seria como escriba, um homem de saber? Para Dedef, você será nossos olhos e ouvidos por todo o reino. Obrigado, Senhor. E você ajudará a manter meu nome vivo quando eu deixar esta terra para me tornar Osíris. Não por muitos anos, espero eu. Sempre que isso acontecer, devemos estar preparados para isso. A rede da vida não é apenas fios e água, é o sistema nervoso de uma civilização renascida. Uma nação morre na escuridão, vive na transparência. O livro real é o novo templo da verdade. Cada contrato, cada orçamento, cada transação publicado. Ministros defendem números em público a cada trimestre. Auditores respondem ao povo, não ao presidente. Na era da pedra digital, voltamos a esculpir a verdade. Não em templos, mas em blocos de dados. A corrupção teme a luz. O livro real é o amanhecer. Disciplina... Então, por que apenas faça a si mesmo esta pergunta? De modo geral, se você for a qualquer país africano, a primeira coisa que todos dirão é: ó, nossos líderes são corruptos. Você vai para o Caribe. Se eu não soubesse de nada, até mesmo entre os funcionários eleitos na América, que são negros, prefeitos. Sim. Sim. Os proprietários de organizações que começam uma organização sem fins lucrativos para dizer: queremos ajudar nosso povo, né? Pessoas negras. Black Lives Matter é uma delas. Ladrões, todos eles compraram casas e foi a vida útil mais curta de qualquer ONG. Morreu. Eles não fizeram nada pelo seu povo porque não estão vendo o seu povo. Nenhum político africano é corrupto. Por que você simplesmente não o chama de ladrões? Se alguém pegou algo que não lhe pertence, ele é um ladrão, ela é uma ladra. Então, concluir que da forma como os países foram entregues a vocês, é inevitável que seus políticos serão corrompidos. Eles não são corruptos, eles são corrompidos pelo sistema que herdaram. Então, estou dizendo aos africanos, parem de dizer que a corrupção é o que subdesenvolveu seus estados. E parem de dizer que a corrupção é porque os políticos são apenas malvados, eles não se importam. Não, olhem para isso como as perguntas que você está fazendo. Mas por que um africano receberia dinheiro para construir sistemas para alimentar seus próprios africanos? E então você embolsa o dinheiro e os deixa morrer? Sim, sim. É porque ele não vê um país, ele não vê... Porque se ele fosse um Iorubá, com uma tribo Iorubá, e ele fosse o ministro das finanças ou da indústria, e lhe dessem esse dinheiro, mesmo que tivesse que adicionar seu próprio dinheiro para garantir que o projeto fosse concluído para receber algum reconhecimento, ele o faria. Ele não colocaria no bolso. Isso é porque ele está trabalhando com uma tribo que lhe pertence. Capítulo 10. Cultura e disciplina. O prazer imediato substituiu o orgulho duradouro. Flexionamos antes de construir. Capítulo 11. Vaidade é taxada, maestria é subsidiada. O entretenimento do passado deve tornar-se a educação do futuro. Música que ensina, moda que representa valores, cinema que desperta. A cultura é estética com propósito, beleza como função social. Cantores, quando cantam músicas, é como um mantra.
Quando você repete um refrão várias e várias vezes, então quando uma criança ouve uma música e começa a cantar aquele refrão várias e várias vezes, você começa a ouvi-lo no estado alfa, na mente subconsciente. Então você começa a se tornar a música ou se tornar o que está dizendo. Capítulo 12. A Carta da Refundação. A África não precisa de reforma, precisa de renascimento. Educação cria criadores, não empregados. Uma nova Constituição deve declarar: poder pertence a quem sabe construir. Primeira vez que ouvimos falar de Abraão é por volta de 1675 antes da Era Comum. A mesma época em que ouvimos falar dos Hyksos, os primeiros invasores não africanos do Egito. Os egípcios africanos, já no 13º período dinástico, a invasão vai acabar o 13º e começar uma nova ou a primeira invasão estrangeira. Todos os 95 pirâmides já estão construídas. A última das 95 pirâmides foi construída na 12ª dinastia. Abraão não nasceu até a 13ª dinastia. Então, você não pode construir uma pirâmide antes de nascer, mas vamos além disso. A primeira pirâmide foi construída por Imhotep e se tornou o primeiro edifício construído em pedra por qualquer ser humano em qualquer lugar. Angola, o altar e a coroa. No centro ergue-se Angola, o Vaticano dos Estados Unidos da África. Não uma cidade de sacerdotes, mas de engenheiros e filósofos. Suas orações são projetos. Seu incenso é indústria. Suas catedrais são laboratórios. Angola será o capital moral do poder africano, onde inovação encontra santidade e soberania é tratada como dever sagrado. A África não está atrasada. A África foi interrompida. Água, terra, sol, povo, tudo ainda está aqui. O que falta é estrutura e direção. Identidade primeiro, instituições depois, indústria por último, para sempre. Eu, pai profeta, sou o pai dos pais do município dos Estados Unidos de Viana. Eu dou de alimento em todos os turistas que lá vivem e dou água em todos que também lá vivem. Eu sou o pai deles, eu sou a mãe deles, sou tudo para eles. Deus disse que dá de beber a quem tem sede, que és tu. Cala-te, cala-te! Cala-te, pá! Cala-te! Vai! Eu é que dou de comer em todos os turistas do município de Viana. Ficam com esse palhaço santolas, Vai baseiro. esquecer a tua maleta, isso pode ter umas